E aí galera do canal Hit Game, e aí galera do canal Um Gamer Aleatório, eu esqueci de falar no meu canal, mas estou aqui para gravar Pokémon Ash Gray. Os vários botões serão, ó, se vocês quiserem, vocês lê, se vocês quiserem, pausa. Você é um menino da cidade de Paleta. Agora que você está com 10 anos, pode obter a sua licença Pokémon. 10 anos de idade, pode obter um Pokémon iniciante do Professor Carvalho, especialista da cidade. Este é apenas o começo de suas aventuras incríveis. Sua viagem está destinada a ser embalada em ação ininterrupta, milhões de risos e coração batendo, perigos e emoções sem fim. Tá tudo certo, né? Ai, eu esqueci de ler. Vocês leem aquela parte ali. Oi, olá, é um prazer conhecê-lo. Bem-vindo fabuloso no teu mundo. Meu nome é Carvalho, mas pode aqui me chamar de professora. Este mundo é habitado por várias criaturas chamadas de Pokémon. Algumas pessoas os tratam como mascotes, outras usam em batalhas. Bem, quanto a mim, eu amo muito ter meu Pokémon. Ouvi dizer que você quer pegar e treinar Pokémons. Começamos com o nome. Como se chama? Qual é o seu nome? My name is Vou deixar só Riquel, ok? Porque não cabe meu nome inteiro. Claro. Ah, sei lá. Vou colocar o nome dele de rival. Não, vai ficar muito feio. Vou colocar de... calma aí, rapidinho. Não dá pra voltar. Oh, shit. Qual o nome dele de... Eric. Não parece nome de rival. Nenhum preconceito com o nome de... quem tem o nome de Eric. Sem preconceito. Ah, não sei quem que esquece. Riquelme. A sua própria lenda Pokémon está prestes a começar. Um mundo de sonhos e aventuras aguardem. Então vamos lá! Opa! Deixa eu tirar minha blusa de frio que eu tô ficando com calor aqui, gente. Deu um calorzinho aqui. Beleza, já iniciamos nossa aventura Pokémon YOLO. Esse é o vídeo, eu gostaria de mudar pra ele. Sim, porque, né? Eu sei que eu vou ter que dormir, ó. Mãe, Riquelme, vá para a cama. É 11 da noite, você deveria estar dormindo. E não se esqueça de colocar seu pijama. Já tô de pijama. Então, tá bom. Riquelme foi dormir e sonhou em conseguir seu primeiro Pokémon. Levantando o Bulbasauro, perfeito para iniciantes. E duas nas escolhas, escolhendo ou perdendo. Ou espere, Charmander dizem ser o melhor caminho a percorrer. Riquelme acordou de seu sono inquieto. E eu tô, obviamente, atrasado. Bom, pelo menos vocês sabem. Riquelme, você acordou tarde, não é? Sim, mãe. Bom que vocês sabem o que eu tô tentando fazer. Agora que essa é a opção que eu coloquei no meu celular, agora vocês podem saber onde é que eu tô apertando. Vamos, quero meu Pokémon. Oxi, ei, cuidado por onde. Oh, você deve ser o Riquel. Eric, melhor tarde do que nunca. Bem, Riquel, é você, está muito atrás desde o início. Eu tenho um Pokémon e você não. Eu tenho o melhor. Vale a pena ter um avô e um negócio. E agora eu, Eric Carvalho,
Estou pronto para aprender sobre os caminhos de treinadores Pokémon. Te vejo mais tarde, cara. Agora que eu me lembrei, esse daqui não é o Firehead, então não tem como escolher chamando. Burro. Ô, professor, eu quero meu Pokémon, professor. Ô, professor, eu quero meu Pokémon, velho. Ô, professor, dá um Pokémon aí, tio. Ô, professor. Ô, professor Carvalho. Só Riquelme. Até que enfim decidiu aparecer. Você quer um Pokémon, né? Então você está preparado para o mundo Pokémon. Então você disse que está pronto, como você deseja. Vamos lá. Olha, Charmander. Bem, isso não é problema, por o meu Pokémon será Charmander. Você quer este? Sim. Uai. Ô, professor, tá vazio. Ô, na moral, tio. Meu Pokémon, Zé. Tá, então eu vou ficar com Bulbasaur. Eu desejo que eu não tinha dormido demais, mas agora vou escolher Bulbasaur. Sim. Ô, Zé, tá tirando também, né, mano? Então vai ser o Squirtle. Ó, professor, não tem nenhum Pokémon não. Ó, tô tentando criar uma historinha, tá, gente? Tipo, Pokémon normal. Ó, seu nome é Pikachu. Você vai treinar esse tipo de... Não. Sim, é o Pikachu. Você quer um apelido? Não. Vai ser Pikachu mesmo. Geralmente é tímido, mas às vezes ele pode ter uma personalidade eletrizante, chocante, não é? Agora pegue isso, sua Pokédex. Sempre conseguiu Pokédex e Pokéballs. A Pokédex registra automaticamente dados sobre o Pokémon que você já viu ou capturou. É uma enciclopédia de alta tecnologia. Você não pode obter detalhes sobre o Pokémon por apenas eles. Você deve pegá-los e usando suas Pokéballs para obter dados completos. Quando o Pokémon se... vai. Vamos lá. Pronto. Estou feliz em te ver. Estou tão orgulhoso de você. Está finalmente cumprindo seu sonho. Você está começando sua jornada como treinador. Bom, isso é basicamente... Tem coisa... Aqui nesse Pokémon aqui tem coisas que tem na história. Beleza, gente? Ó, meu Pikachu. Ó, meu Pikachu, meu irmão. Roubaram o Pikachu, velho. Na moral. Mal peguei o Pokémon. Já roubaram. Oh! Seu bunda mole. Dá meu Pokémon. Roubui. O Pidgey apareceu. Vai, Pikachu. Cadê? O Pikachu. Eu não. O Pikachu subiu uma árvore e se recusa a lutar. Ah, mas é um preguiçoso mesmo. Você é um preguiçoso. É aqui mesmo que tem que pegar ele. Pikachu. Pikachu! Pikachu, obrigado a lutar. Vai, Sim, o selvagem apareceu. Gol, Pikachu, vai, Pikachu. Fight. Então deixa choque, é a única coisa que eu dei. Choque do trovão. Olá. Pikachu, choque do trovão. Pikachu. Esse ataque é super efetivo. Vocês não viram. Eu não preciso de ajuda. Esse está sendo nosso início da jornada. O Espírito está furioso que foi derrotado. Ele chamou os Sirius para ajudar. Eita, poxa. Eu esqueci qual lado que eu tenho que ir. Sempre esqueço.
Ó, daí aqui os espíritos não deixam a gente passar. Eles não querem deixar a gente passar por nada, tá vendo, gente? Tipo, igual a história do Pokémon. Só que aqui eu não sei o que eu tenho que fazer. Na moral, eu esqueci o que eu tenho que fazer. Aqui não era pra estar tudo chovendo. Calma aí, gente, já volto. Não, gente, pô, eu voltei já. Rapidinho, só fui ir no banheiro. Vamos seguir a história para no jogo. Eu acho que no caso ele não fica se inspirando. Só vou acelerar isso aqui porque, né? Aqui, ó, dá pra nadar. Daí agora a gente vai pegar a bicicleta da Misty. Roubar. Pegar emprestado. Falou. Você não viu nada. E que eu envio o Pikachu só pra protegê-lo. Isso pra vocês que me conhecem, eu sou rico da cidade de Paleta. Destinado a ser o melhor de todos os mestres. Eu não posso ser derrotado por gente. Eu estou indo para capturar e derrotar todos vocês. Se vocês me escutam, venham me pegar. Pikachu apareceu de sua Pokémon. Sua energia foi acumulada por um relâmpago. Pikachu usou todo o choque nos espinhos. Zápidos. Falei Zápidos. Ho. Bom. E agora tchau. Eu sei qual caminho que eu tenho que ir, gente. É pra lá. É porque eu sou um demente. No caso, eu não devo caminho. Dá pra usar a bicicleta da Misty, não? Pô, velho, peguei pra mim, pô. Ó, o mapa. Que da hora, velho, Pokémon. Mano, Pokémon é um jogo muito legal. A Pokébola. Ó, tô triste. Peguei a bicicleta dela pra mim, pô. Ei, você, onde você conseguiu esse Pokémon? Ó, esse é o seu Pokémon, mas você tem que estar atento a isso. Ah, me lembrei do negócio, calma. Calma, primeiro de tudo, vamos salvar. Bom, gente, a gente vai terminar o nosso primeiro episódio por aqui, que a equipe Rocket nos atacou. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau. Até o próximo episódio de Pokémon.